Nossa, que vergonha. Eu ia fazer esse vídeo ontem, mas eu estava esperando um evento do Lula para poder comparar. Pois bem, o Bolsonaro, nessa semana, ele foi na Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, foi falar a algum dos maiores banqueiros do Brasil, algumas das pessoas mais ricas do Brasil. Eu sempre falo aqui, são eles, os banqueiros, quem mandam no país, mandam em ministro do Supremo, mandam em presidente da Câmara dos Deputados, mandam em tudo. Pois bem, o Bolsonaro foi lá e passou uma vergonha tremenda. Deve ter sido talvez o pior evento do Bolsonaro em 2022 e politicamente também o pior evento dele, porque ele estava falando com quem manda e ele conseguiu passar vergonha. Enquanto isso, o Lula foi à Fiesp. Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que era um órgão completamente antipetista, que ajudou muito no golpe de Estado contra Dilma, a fazer manifestação pela prisão do Lula e tudo mais, e que hoje é presidido pelo filho do Zé Alencar, que foi vice do Lula entre 2002 a 2010, era vice-presidente da República. O Lula foi lá e marcou golaços na Fiesp. Os empresários, também gente que também manda no Brasil, saíram aplaudindo o Lula e o Lula conseguiu desfazer ali boa parte da rejeição que esse empresariado tem a ele. Então, enquanto o Lula vai articulando com setores da sociedade que não estavam com ele ainda, o Bolsonaro consegue explodir as pontes que ele tinha com esses setores. Eu vou falar aqui sobre a fala do Bolsonaro. Olha, eu fiquei com vergonha. Sabe quando dá vergonha alheia? Foi isso. E sobre os golaços marcados pelo Lula. Mas antes eu peço que, se você for ao Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho, não paga nada. É grátis se inscrever no Plantão Brasil. E aí você fortalece a oposição a tudo de ruim que está acontecendo no Brasil. Porque aqui a gente vai pra cima desses bandidos. A gente põe o dedo na ferida. Por isso que eles odeiam a gente, ó. O Daniel Silveira tentou me prender, foi humilhado pelo juiz. Carla Zambelli já fez post me xingando, a Bia Kicis também. Carlos Bolsonaro mandou a PF me investigar. Quer dizer, eles tentam e a gente continua aqui indo pra cima deles. Por isso eu peço aí a sua inscrição, é um segundinho. Agora, fica embaixo do vídeo, hein, botão inscrever. Agora vamos falar sobre, primeiro, o Bolsonaro na Febraban, tá? Federação Brasileira dos Bancos. Estão ali presidentes, conselheiros, executivos do Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, todos os bancos que você conhece aí, estavam lá representantes desses bancos. E também das corretoras do mercado financeiro, dos fundos de investimento, aí põe XP, Banco Safra, um monte dessas que tem aí. Pois bem, Bolsonaro foi lá falar, aí ele começa a fala dele, que a sorte do Bolsonaro que o evento não foi transmitido, que como eu queria publicar o evento inteiro no Plantão Brasil, que é uma anticampanha, claro, ia colocar ali uma tarja de fake news, que ele dissemina muito fake news, mas ele começa o evento dele falando que para você ser a favor da democracia, não basta escrever cartinha a favor da democracia, não, você tem que sentir a democracia, e que ele é a favor da liberdade e tudo mais, e que ele não vai assinar essa cartinha, e xingou a cartinha de porcaria, xingou a carta pela democracia de porcaria, falou um monte o Bolsonaro, tá? Carta que está sendo lida hoje, tá tendo manifestação e tudo mais, aí o Bolsonaro xingou lá a carta, ele xingou a carta para o pessoal que articulou a escritura da carta, a carta foi escrita em homenagem a uma carta que foi escrita em 1977 contra a ditadura militar, que foi uma carta que fez com que setores que mandam no Brasil também assinaram na época, e aí isso começou a tirar o poder da ditadura militar, que foi acabando aos poucos. Ali começou o fim da ditadura militar, essa carta foi um símbolo, um marco simbólico. Aí reeditaram a carta e os banqueiros assinaram, foram os primeiros a assinar. Quando eu dei a notícia aqui de que o Bolsonaro estava desesperado, faz 10 dias mais ou menos, a carta tinha 300 assinaturas ainda. Era Juristas, docentes da USP e banqueiros. Aí o Bolsonaro vai para esses banqueiros e fala que é uma cartinha, que para você ser a favor da democracia não bastam palavras, tem que sentir a democracia. O Bolsonaro, que estava criticando essa carta por semanas e semanas, por dias e dias, e aí ele até chegou a colocar nas redes sociais dele, o Bolsonaro, olha, manifesto que sou a favor da democracia, enfim, ele tirou sarro ali da carta pela democracia, articulou para que um monte de advogado bolsonarista fizesse uma carta em prol da liberdade, uma carta que cita o Bolsonaro, tem um monte de erro de português nessa carta em prol da liberdade. É engraçado, né? Eles querem liberdade de expressão, mas na primeira oportunidade aquele deputado vagabundo pede a minha prisão por um
tweet que eu fiz contra ele. Liberdade de expressão, você não pode me criticar, que aí tem que ir preso. Essa é a liberdade de expressão desses malditos vagabundos. Tá, aí o Bolsonaro vai lá nos banqueiros e fala o quê? Você pensa, vai falar de economia, vai falar de crescimento? Não. Ele fala, porque o Fachin é petista. As decisões do STF, você vê, o STF não me deixa governar o Brasil. Uma coisa é o Bolsonaro falar isso pro gado dele. Ele vai lá num evento bolsonarista e ele repete essas asneiras. Aí o cara que é bolsominion raiz vai lá, ele foi lá para escutar exatamente isso. Eu falo, mito, mito. Outra coisa, ele ir num evento que só tem banqueiro, que já pularam do barco dele, tanto é que assinaram a carta, e que já estão aí pensando em como articular contra ele, em vez de ele tentar mudar a opinião do pessoal, ele critica os que fizeram a carta, os que assinaram a carta, critica a carta pela democracia e depois repete o discurso golpista que ele fala pro gado dele. Eu acho que o único que deve ter ficado um pouquinho assim foi o presidente do Bradesco, que esse é bolsominion raiz, aquele assim, nojo do nojo do nojo. O resto, mesmo assim, ele é presidente, mas ele não manda. O conselho é que manda e o conselho tá contra. O conselho tá contra o Bolsonaro. Mas o resto deve ter ficado todo mundo assim, esse cara é maluco, esse cara tem problema. Ele bateu a cabeça, não tem como. Alguém faz o exame nele. Porque ele estava no local errado, falando a coisa errada. Então todo mundo saiu dali constrangido. Foi um constrangimento total, silêncio total durante o Bolsonaro no evento, e jornalistas que estavam lá falaram que enquanto o Bolsonaro falava, muita gente estava no celular, depois de 10, 15 minutos, muita gente estava no celular, já não prestava mais atenção, todo mundo desistiu da fala do Bolsonaro. Ele conseguiu passar vergonha na frente de quem manda no Brasil. E olha, que não teve ninguém que fez tanto pelos banqueiros quanto o Bolsonaro. O lucro dos bancos em 2021 foi de 132 bilhões de reais, e nesse ano o lucro de todos os bancos aumentou. Aí ele fala do Pix, fake news, ele não repetiu a fake news sobre o Pix na frente dos banqueiros, que iam rir da cara dele, é capaz de todo mundo dar gargalhada, aparecer aqueles seriados dos anos 90, que quando tinha alguma piada, aparecia a gargalhada atrás de fundo, ia ser assim, o Bolsonaro, se ele falar sobre o Pix lá, iam rir da cara dele, na cara dele. Tá, aí ele também falou que, olha, vocês deveriam usar o crédito consignado do Auxílio Brasil e tudo mais. Só faltou ele falar, eu fiz isso para agradar vocês, meus amigos. Por que vocês não querem dar o crédito consignado? Por favor, eu preciso endividar os pobres para que eles recebam dinheirinho agora a mais e votem em mim. Por favor, só faltou implorar para os banqueiros. E não mudou nada. Os bancos já falaram que não vão dar o crédito consignado do Auxílio Brasil. Eu já expliquei aqui o motivo, o pulo do gato dos bancos, enfim, deu ruim para o Bolsonaro, passou vergonha na frente de quem manda no Brasil. Enquanto isso, no dia seguinte, vai o Lula na Fiesp, também falando com alguns que mandam em setores do Brasil, também aliados dos banqueiros, empresários bilionários, tudo mais. Aí o Lula vai lá, ele fala, a gente tem que fomentar a indústria, o Bolsonaro desindustrializou o Brasil. Fala do Lula. Vamos lembrar, durante os governos Lula e Dilma, chegaram no Brasil Mercedes-Benz, Chrysler, a Ford abriu novas fábricas, Audi, Renault abriu fábrica, Chery, as empresas chinesas entraram no Brasil, montadoras, enfim, o Brasil foi se industrializando cada vez mais. Por quê? Porque o plano do Bolsonaro, inclusive ele chegou a fazer um acordo com a União Europeia que, felizmente, não foi levado a cabo, era o que? Era fazer o Brasil virar um pasto. Assim, destrói toda a Amazônia, essa é parte do plano dele, todo mundo já sabe, faz um pasto e a gente faz o quê? A gente vende coisa para os outros. A gente vai vender café, vai vender soja, a gente vai vender carne, vai vender laranja, vai vender tudo coisa que você não gera emprego ou gera emprego com salários baixíssimos, emprego assim de semi-escravidão. Uma plantação de soja gera quantos empregos? Tudo trator, tudo automatizado. Hoje em dia tem trator autônomo, não tem nem o cara que pilota o trator, não tem mais, é autônomo. Quer dizer, já não vai gerar emprego nenhum, só gera lucro para o bilionário ruralista bolsonarista, só para ele. Já a indústria, você põe uma fábrica, tem 100, 200, 500, 1000 empregos, e a gente que ganha bem, tem que ser qualificada, tem técnicos, tem engenheiros, tem isso, você cria empregos com salários altos. Um país industrializado é um país que tem pessoas mais ricas, pessoas com poder aquisitivo maior. Um país que vira pasto para os outros, geralmente é um país pobre, é um país de gente miserável, que é o que o Bolsonaro quer, e é o que esse pessoal que apoia o Bolsonaro também quer. Quanto mais pobre for a população, mais eles podem explorar a gente. Tá, aí
o Lula falou, tem que industrializar o Brasil. Ó, vocês aí da Federação das Indústrias, vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão perdendo. O Brasil está desindustrializando, tem indústria saindo do Brasil. O que acontece? Vocês vão acabar... Ele falou isso em outras palavras. Vocês vão acabar produzindo só para exportar. Não tem mais mercado interno no Brasil. Está cada vez menor o mercado interno no Brasil. A gente tem que usar o BNDES para novamente financiar o crescimento do Brasil, emprestando para micro e pequeno empresário, emprestando para as indústrias. Aí o Lula falou, tem que fazer uma reforma tributária que tire imposto dos mais pobres para que eles possam consumir. Porque se os mais pobres consomem, você aí que tem indústria, que tem fábrica, que está produzindo, vai ter quem consuma. Aqui tem 220 milhões de pessoas para consumir seu produto. E hoje não tem, essas pessoas não têm dinheiro. Tem que ter dinheiro na mão desse povo. E tem que desonerar, ou seja, tirar imposto sobre a produção. Você tem que dar imposto sobre patrimônio. Por quê? Como acontece hoje no Brasil, quem produz paga muito imposto para produzir. Então o custo de produção é alto. E aí depois o Brasil não cobra imposto sobre grandes fortunas, sobre as pessoas bilionárias do país. O que acontece? Esse cara que é bilionário podia estar ganhando mais. Por quê? Porque se o imposto sobre produção fosse menor, ele ia produzir muito mais, as pessoas iam comprar mais porque o produto dele ia chegar mais barato para as pessoas teriam mais poder aquisitivo, ele ia lucrar mais. E aí ele ia pagar imposto, pelo patrimônio dele que ele ganhou. Se não ganhar, não paga. É isso que ia acontecer. Então, no total, o Brasil ia arrecadar mais, sendo que as pessoas mais pobres iam ter um poder aquisitivo maior e as pessoas mais ricas iam pagar mais imposto no final, mas elas iam ganhar mais. Então elas pagam imposto no final, no total ia dar no mesmo. A diferença é que as pessoas mais pobres iam ter mais dinheiro. E a longo prazo isso melhora para todo mundo. É isso que o Lula fez. Não conseguiu fazer uma reforma tributária nos governos dele, mas ele colocava dinheiro na mão das pessoas mais pobres e todo mundo enriqueceu no Brasil. Desde as camadas mais pobres até as mais ricas. Ele não era aquilo, vou tirar daqui para colocar aqui. Não, ele fazia de uma forma indireta que todo mundo ganhava. Aí ele explicou essa reforma lá e todo mundo falou, faz sentido. Aí o Lula falou de reforma administrativa. Ele falou, olha, hoje tem poucos cargos que têm salário inicial gigantesco e a maioria dos servidores públicos não ganham quase nada. Tem gente com 20, 25 anos de carreira que ganha R$7.500. 5, 6, 7 mil, no máximo R$7.500. Ele deu um exemplo de um técnico do DENIT. Ganha R$7.500 depois de 25 anos de carreira. Eu falo, enquanto isso tem fiscal do Tribunal de Contas da União que acabou, tá no primeiro ano, acabou de se formar, acabou de ser concursado e já está lá com R$30 mil de salário inicial. Então tem que equilibrar para que os que ganham menos, somente aí você pode pôr que é a grande massa dos servidores públicos no Brasil, que são trabalhadores de correios, professores, aí você põe garis, põe quem tem mais, os órgãos públicos que mais empregam, governos e tudo mais, esse pessoal ganha menos, eles têm que começar a ganhar mais. Essa é a reforma administrativa que quer o Lula. Então ele falou isso, o pessoal falou, se corta lá de quem ganha muito para dar para quem ganha pouco, esses que ganham pouco vão consumir mais, que é isso que a indústria quer saber. O pessoal da indústria não quer saber, o cara ganha 30 mil, ganha tanto, não quer saber disso. Ele quer saber o seguinte, quem não está consumindo, vai consumir no seu governo? Eu vou vender mais no seu governo? É isso, eu vou produzir mais, vender mais e tudo mais? Sim ou não? Aí quando o Lula fala isso, ele fala, realmente. Tem gente aí que está ganhando 3, 4 mil reais, servidores públicos, que hoje eles não estão na cadeia consumidora do Brasil. Até porque a inflação é tão grande, quem ganha 3, 4 mil reais hoje sobrevive, não vive mais. E quem ganha menos, então, tá assim, pela hora da morte. Aí, o Lula fala, aumentando o salário dos que ganham menos, eles vão consumir, vocês vão vender, todo mundo vai lucrar, vai dar bom para todo mundo. O Lula saiu aplaudido do encontro com a Fiesp. Veja a diferença. O Bolsonaro queria fazer uma reforma tributária para ferrar a população e para dar um jeito de que os bancos paguem menos impostos. O Lula falou exatamente o contrário, para que a população tenha mais poder de compra. Assim, vocês bancos, não tinham banqueiras no caso, mas são aliados ali. Vocês industriais, bilionários, vocês vão lucrar porque o povo vai ter dinheiro, o povo vai voltar a consumir, e aí vocês lucram e ganham mais. Mesmo vocês pagando mais imposto, vocês já ganharam muito mais. E o povo também vai ganhar muito mais. Então é assim, essa é a estratégia do Lula. Diferente da estratégia do Bolsonaro, que é o quê? Fechar a torneira, deixar todo mundo pobre, morrendo de fome. Aí quando as pessoas ganham um auxílio um pouquinho maior, o Bolsonaro fala, tá vendo? Eu tô melhorando a sua vida, vote em mim. Mas o auxílio acaba depois da eleição. É isso. Lula saiu aplaudido e o Bolsonaro saiu... Não foi vaiado, que ele tá lá no evento e tudo mais, mas se pudessem, sairia vaiado. O Bolsonaro passou vergonha
Ó, mais golaços do Lula e mais bolas fora do Bolsonaro. O pessoal da campanha do Bolsonaro, eu falei aqui, e já saíram mais notícias na mídia, eles jogaram a toalha. Eles não acreditam que o Bolsonaro tem chance alguma de ganhar do Lula, a não ser que aconteça alguma coisa que não está prevista. Lembre-se, a extrema-direita sempre tem uma carta embaixo da manga para a eleição, então sempre acontece alguma coisa que é inesperada. Acreditam o pessoal da própria campanha do Bolsonaro que se não acontecer nada, o Bolsonaro não tem chance nenhuma, ele mantém essa retórica, eles falam para ele, Bolsonaro, fala de economia, fala de coisas que você fez, mesmo com o Bolsonaro, fala do auxílio, de inflação, não sei o quê, aí entra por aqui, sai por aqui, ele volta com um discurso perdedor e golpista, e o pior, muitas vezes num público que não é o público para esse discurso, é o público para ele falar de economia. Agora imagina quando o Lula se encontrar com o pessoal da Febraban, vai sair aplaudido de pé. E aí eles vão falar, ó, agora sim que a gente vai contra o Bolsonaro. Inclusive eu vou te falar, eu li matéria na Globo, o G1 e o Globo publicaram uma matéria bem parecida um com o outro, jornalistas diferentes inclusive, sobre as promessas de campanha do Bolsonaro em 2022. Olha, é só pancada no Bolsonaro. Ó, o Bolsonaro prometeu isso em 2018, ele vai renovar a promessa em 2022 porque ele não cumpriu. Ó, o Bolsonaro também prometeu isso aqui, ele também não cumpriu nos 4 anos de governo dele, inclusive ele foi contra. Ó, o Bolsonaro agora na eleição quer isso, mas ele era contra. Era só pancada as matérias em 2 veículos diferentes da Globo, com 2 jornalistas diferentes. Por quê? Porque os chefões, quem mandam, já falaram, ó, detona esse cara aqui, detona ele. Não dá, com esse cara não vai dar ruim pra gente, vai dar ruim pra todo mundo. Deixa o Lula voltar, os pobres vão voltar a ter dinheiro, todo mundo vai lucrar, né? Isso. Ó, eu tinha explicado esse processo num vídeo em 2019, tinha falado, ó, quando eles vão sugar tudo que der para sugar, quando não tiver mais o que sugar da gente, aí eles falam, ó, volta à esquerda aí, para que a população volte a viver um pouco melhor e eles lucrarem de novo. Eles lucram na queda e lucram na subida. É isso, ó. Peço aí que você se inscreva no canal, embaixo do vídeo tem também as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo para cima deles. Falou!